Fraternais saudações. Existem, dignos, fundamentalmente 4 mecanismos, engrenagens, que permitem o despertar da Kundalini, e é este o nosso tema de reflexão hoje. Sejam, portanto, muitíssimo bem-vindos a este que é o nosso vídeo 153, 153º vídeo em nosso canal de estudos herméticos e esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. Bem, dignos, antes de entrarmos especificamente nos 4 mecanismos de despertar da Kundalini que trabalham em conjunto, é importante relembrarmos aqui o que é, do que se trata, qual é o significado e quais são os conceitos básicos posicionados aí. Vejamos que a palavra Kundalini ela tem uma origem indiana, mais especificamente do sânscrito, numa das culturas mais antigas da humanidade. E expressa no seu significado uma energia serpentina, enrolada. Esta é a tradução propriamente, mas é uma energia serpentina, adormecida, enrolada, recolhida num local específico. E este local é o chakra Muladhara, o chakra básico localizado na altura do nosso cóccix, na base da nossa coluna vertebral, próximo ali à região pélvica, ou seja, é exatamente nesta região, conectada assim à própria energia sexual, e falaremos disso adiante, em que está adormecida esta energia primitiva, esta energia essencial que, ao transmutar-se no seu despertar, é capaz de despertar, de iluminar todos os outros chakras, ou seja, todos os outros centros psíquicos distribuídos ao longo do nosso corpo, mais ou menos conectados aos nossos gânglios, aos nossos centros fisiológicos hormonais. Então, a energia da Kundalini é esta energia primordial, presente, dormente, latente na base da nossa coluna vertebral, num ponto etéreo astral que nós chamamos de chakra básico ou de chakra Muladhara. Este é o ponto número 1. O ponto número 2, dignos a posicionarmos, é que isso não se prende, não se restringe tão e somente à cultura indiana, não se prende propriamente apenas às teorias, às visões e dos clarividentes do yoga, mas é algo que se abrange, que se distribui e que se corporifica em diferentes culturas. Aqui no Ocidente, talvez um dos símbolos mais próximos que nós possamos ter da Kundalini é justamente o que nós chamamos de caduceu hermético, um símbolo já antigo aqui no Ocidente que vai expressar exatamente, vai ser expresso por uma espécie de falo ou uma espécie de elemento central de uma espada, por vezes de um próprio caduceu, em que nós temos serpentes se enroscando por este mesmo caduceu. Então nós temos um elemento central e 2 serpentes que vão se entrerolando, que vão trocando de lugar, e isto perfaz o simbolismo também da Kundalini, porque verifiquemos que a Kundalini em si não é uma energia única, não é apenas um único aspecto, mas ela tem uma tripartição. Ela pode ser geograficamente, energeticamente dividida em 3 partes, a saber, Ida, Sushumna e Pingala. Ou seja, Sushumna é o elemento central, que é representado também no próprio caduceu hermético, e Ida e Pingala são os elementos laterais. Então, a energia da Kundalini é uma energia tríplice, por assim dizer, associada fisiologicamente, materialmente, à própria coluna vertebral. Então, é muito natural que, ao trabalharmos com o despertar da Kundalini, seja por qual escola, filosofia, tradição oculta, esotérica for, que nós associemos este mesmo trabalho à própria coluna vertebral, bem como a energia do chakra básico. Este é um ponto importante, dignos. E aí nós podemos entrar especificamente no despertar da Kundalini. E para isto vão existir 4 ferramentas fundamentais.
A primeira delas, que já é tema inclusive de outros estudos nossos aqui no canal, claro, se você está acompanhando até o final, curta este nosso vídeo, deixe o seu comentário, sou um apoiador, uma apoiadora, assistindo até o final todos os vídeos, Paz Profunda, tudo isso auxilia no processo de crescimento, também de expansão da luz através desse veículo de comunicação. Envie o link também para os seus grupos espiritualistas, agradecemos muitíssimo o vosso efetivo apoio. Mas vejamos, nós estudamos aqui magia sexual e sim, a magia sexual é uma das bases fundamentais, primordiais, indispensáveis para o despertar da própria Kundalini. Na realidade, todo o trabalho que nós estudamos em outros vídeos aqui no canal de conscientização da energia sexual, contenção da energia sexual e sublimação da energia sexual, nada mais é do que uma outra forma, maneira de expressar também o despertar da própria Kundalini. Em esta energia serpentina, vamos lembrar aqui que não é uma serpente maligna, símbolo do pecado, símbolo da queda, símbolo da falta ou da ignorância, é a serpente da iluminação. A serpente também vai possuir este aspecto de conexão com o divino, através da qual o homem vai se relegar à consciência cósmica absoluta. Então, este símbolo aqui presente está conectado com os líquidos seminais. Portanto, o primeiro passo dos 4 aqui posicionados desse nosso estudo de hoje para o despertar da Kundalini é a conscientização, a contenção e a sublimação da energia sexual. Vejamos, dignos, que nós já estudamos longamente isso em outros vídeos. Vou deixar até aqui alguns links na caixa de comentários. Recomendamos que você acesse depois esses vídeos também. Mas verifiquemos que, basicamente, isso se dá por períodos específicos em que você vai trabalhar a contenção da própria energia sexual pelo não derramamento do líquido seminal, e nestes períodos você vai intensificar o processo de jejum, vai intensificar o processo de meditação, de visualização, fazendo assim com que através da sua imaginação esta energia ela flua por dentro ou propriamente concomitantemente a vossa coluna vertebral, visto que isso se dá num outro plano, numa outra oitava, numa esfera etérea, numa esfera astral. Então, isto não deve ser feito ad eterno, ou seja, permanentemente. Não é o recomendável na grande maioria dos casos das pessoas comuns, principalmente na vida atribulada, atarefada do mundo ocidental. O ideal, se você não for um monge, se você não for um eremita, uma pessoa absolutamente dedicada a essas questões, para usar ainda um termo sânscrito, se você não for um brahmacharya, o ideal, sim, é que você trabalhe isso periodicamente. Então, tire, por exemplo, 10 dias durante um mês em que você possa trabalhar isso mais intensamente e não se preocupe com a ideia um tanto quanto errônea de que o despertar da Kundalini é algo que acontece pontualmente na linha do tempo e que do dia para a noite ou dentro de um período cronológico específico você se verá absolutamente livre das amarras do ego, da própria consciência e em perfeita comunhão com a consciência universal. Não, na verdade o trabalho com a Kundalini vai se dando gradativamente, tal como um exercício, tal como um aprendizado. Você não aprende uma língua do dia para a noite, de um momento para o outro. É pelo treino, pela repetição, pela perseverança, pela continuidade diligente e operativa que vai se alcançando essas oitavas superiores. O mesmo ocorre com o despertar da Kundalini. Portanto, o processo de iluminação é um caminho longo, é um caminho que requer tempo na grande maioria dos casos e que vai se perfazendo ao longo de toda a encarnação. Por isso que a visualização, e aí entramos no ponto seguinte, né? A própria visualização, ponto número 2, é ver essa energia evolando pela coluna vertebral, não apenas subindo, mas
circulando. É uma outra chave significativa no despertar da Kundalini. Essa energia sobe e desce, ela flui e reflui, é o Yin e o Yang, são os princípios herméticos propriamente do gênero, em que você tem o aspecto masculino e feminino deste caduceu hermético em contínuo movimento. Na minha prática pessoal, em geral trabalho isso durante 10, 15 dias, especificamente quando tanto, de retenção da própria energia sexual e de intensificação do processo de meditação, do processo de visualização, bem como de sublimação da energia sexual. Então, a contenção da energia, ponto número 1, visualização dessa energia fluindo e refluindo em períodos diversos, em que você vai escolhendo isso durante a sua encarnação com a periodicidade que lhe for possível. O ponto seguinte, dignos, é o pranayama. Pranayama é trabalho com o prana, ou propriamente com a respiração. Tenha especial atenção à vossa respiração. Especificamente nestes períodos de 10, de 15 dias, de 3 dias, de 7 dias, enfim, que você está trabalhando a contenção da sua energia sexual, seja você solteiro ou casado, tendo uma parceria sexual. E sim, já temos vídeos aqui no nosso canal falando sobre magia sexual para casados e um outro falando sobre magia sexual para solteiros. Recomendamos novamente. Mas vejamos que, basicamente, dignos, o trabalho vai se dar desta maneira: pela contenção da energia em períodos específicos, pela visualização e pelo pranayama. O pranayama, basicamente, existem, claro, inúmeros, variadíssimos mecanismos de se trabalhar a respiração, mas basicamente é você estabelecer um ritmo equivalente, equânime e organizado, harmonioso entre o inspirar e o expirar, com a coluna perfeitamente ereta enquanto trabalha a própria visualização nos períodos de contenção. E por fim, fechamos com o quarto princípio, que é a meditação. Vejamos que a meditação, a princípio, ela vai se dar concentrando a vossa mente num único ponto. Se você for observar o nosso estudo aqui no canal sobre meditação, vamos lembrar que meditação não é não pensar em nada, pelo contrário, é pensar numa única coisa, que meditação não é relaxar, muito pelo contrário, meditação é tensionar, é concentrar. Você relaxa quando está sentado, deitado na sua cama, sentado no seu sofá predileto, assistindo um programa televisivo, aí você está completamente relaxado. Na meditação, nós temos o oposto do relaxamento, nós temos a intenção, nós temos a intensificação, nós temos a intencionalização, nós temos a concentração, e isto requer uma capacidade de foco e direcionamento. Então, meditar neste caso é concentrar. Meditar, neste caso, é focar, é direcionar a energia para um determinado ponto. Qual ponto? A energia que flui e reflui lá do chakra básico pela coluna vertebral, fazendo com que esta circulação, por sua vez, limpe os nadis, que são estes canais psíquicos aqui que nós esclarecemos anteriormente, denominados dentro do yoga, embora existam outras linguagens e outras nomenclaturas, denominados de Ida, Sushumna e Pingala. Então, estas são as 4 ferramentas, as 4 chaves, os 4 mecanismos que particularmente utilizo, que são os elementos da tradição rosacruciana e da cabala hermética ocidental. Vamos aqui reposicioná-los brevemente. A contenção pela magia da energia sexual, a visualização, bem como o pranayama, que é o trabalho com a respiração, e a meditação. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso próximo vídeo. Paz profunda.